O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa e já aproveitando para agradecer a sua audiência. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é a diferença entre a alergia e a intolerância. Com certeza você já ouviu falar, conhece alguém que tem o diagnóstico. Eu estou recebendo a médica alergista, doutora Laíra Koberg. Seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde. Obrigada, Gabriela. Então, para a gente começar, doutora, para quem está em casa poder entender um pouquinho, né? O que é alergia à proteína do leite de vaca? Então, a alergia à proteína do leite de vaca é quando o nosso sistema imunológico não consegue reconhecer a proteína do leite, né? E por ele não reconhecer a proteína do leite, acaba manifestando alguns sintomas. Certo. O que é a intolerância à lactose? A diferença, né, da alergia e da intolerância à lactose é que na intolerância a gente tem deficiência ou a falta de uma enzima que não consegue quebrar o açúcar do leite, que é a lactose. Então, o sistema imunológico não reconhece a proteína do leite e na intolerância à lactose não tem a enzima que quebra o açúcar do leite, que é a lactase. Hoje está tão comum, né? De fato, as pessoas viveram durante muito tempo sem descobrir o diagnóstico ou é relacionado a alguma coisa da nossa alimentação hoje em dia? Os leites cada vez têm sido mais modificados, né? Então, o leite que se consumia antigamente não é o mesmo leite que se consome hoje e acredita-se que, junto disso e fatores ambientais genéticos, tenham feito com que tanto as alergias como as intolerâncias aumentassem. Certo. Quais são os sintomas de quem tem a alergia à proteína do leite? Na alergia da proteína do leite, nós podemos ter desde sintomas respiratórios, de falta de ar, chiado no peito, aquele nariz escorrendo, olho vermelho, olho lacrimejando, que são aqueles sintomas de alergia mesmo, né? Erupções na pele, aqueles empolamentos que são as urticárias. E em alguns casos, se não for tratado esses sintomas imediatamente, pode desenvolver, inclusive, uma reação alérgica mais grave, que é conhecida como anafilaxia. Nossa. E no caso da intolerância? Na intolerância, os sintomas eles são bem mais gastrointestinais. Então, a barriga ficar estufada, ter alterações como, às vezes, diarreia, às vezes, constipação, dor abdominal, sensação de estufamento depois de comer algum produto com leite. Então, sintomas mais exuberantes são esses sintomas do nosso trato digestivo. Certo. Hoje dá para a gente dizer que tanto a alergia quanto a intolerância tem um público definido ou é qualquer pessoa? A alergia à proteína do leite de vaca, ela é bem mais comum nas crianças, ela tende a passar a partir dos 5 anos de idade e a intolerância à lactose ela pode acontecer em qualquer idade, em adultos também. A alergia ela pode acontecer em adulto, mas o mais comum acaba sendo o público infantil mesmo. Intolerâncias pode ter em criança também, não? Intolerância pode ter em criança também. Meu Deus. Como que a alergia à proteína de vaca hoje ela é diagnosticada? O principal, assim, que a gente precisa para o diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca é a história do paciente. Então, a gente sempre vai investigar a partir daquilo que o paciente nos traz. Depois de comer o leite, o que acontece de sintoma? Eu sinto meu nariz escorrendo, começa a aparecer urticárias pelo corpo. E aí, a partir daí, a partir desses sintomas, são feitos alguns testes. Esses testes eles podem ser testes de sangue, né, que são coletados no laboratório, e alguns testes que a gente faz no consultório, que seria o prick test, aquele teste que fez no braço, pode ser que conheça alguém que já tenha feito. E ao longo do acompanhamento nós vamos fazendo alguns testes de enfrentamento, que são testes mais arriscados, que são feitos no pronto atendimento. Então o diagnóstico ele é sempre com a história do paciente e mais o exame complementar. Só o exame acaba não fazendo o diagnóstico de alergia. E hoje em dia, meu Deus, como está comum, né? A quantidade de pessoas que eu conheço que tem descoberto, né? E aí eu acredito
que de repente já tinha, né, há muito tempo e ela pode piorar piorando com o passar do tempo ou não? A alergia da proteína do leite de vaca, ela tende a melhorar conforme a criança vai crescendo. Então, até os 5 anos, a gente espera que a criança tenha atingido a cura da alergia da proteína do leite de vaca. Caso isso não ocorra, existem outros tratamentos que a gente consegue fazer, que seria de sensibilização, mas ela não tende a piorar com a idade. Tá com 10, 15 anos, essa alergia piorou. Não é uma tendência da doença que aconteça. E sim, ela muito provável já acontecia anteriormente, mas acabava não tendo tanto diagnóstico, né? E essa questão da intolerância, eu percebo que o povo é um pouco teimoso, né? Acho que a doutora sabe bem disso, né? Eu tenho vários amigos que têm, assim, e não respeitam, né? E é complicado, né? Acho que a gente vai falar aqui sobre o prognóstico, né? Para as pessoas entenderem o quanto, às vezes, a gente não respeitar o que o nosso corpo está apresentando pode ser sério, né? Sim. Hoje, qual é o tratamento de escolha para a proteína do leite? Então, na alergia da proteína do leite de vaca, o que a gente faz é avaliando se o sistema imunológico desse paciente vai ou não estar reconhecendo essa proteína. Então, a cada tempo, a gente vai fazendo uma prova de enfrentamento, né? E conforme o paciente for passando nessa prova de enfrentamento, a gente vai liberando os alimentos que contenham leite. Isso tudo vai depender se o caso é mais grave ou não, mas naqueles casos mais graves a gente começa esse enfrentamento com um alimento que contenha uma pequena quantidade de proteína do leite. E a partir do momento que ele consegue passar nesse teste, a gente vai mantendo essa proteína do leite até fazer o próximo enfrentamento com uma quantidade um pouquinho maior dessa proteína. E até que ele chega na última fase do teste, que é onde ele consegue ingerir um copo inteiro de leite, de iogurte, né, que tenha a quantidade correta ali de proteína. Isso é um teste que ele é feito sob supervisão, não é um teste que é para ser feito em casa, né? Então, caso tenha suspeita de alergia, a gente precisa investigar e fazer isso em ambiente controlado. E esse é o principal acompanhamento e tratamento. E nos casos que acaba não conseguindo chegar nessa última fase de tratamento, nós partimos para a desensibilização, que é um tratamento onde é ofertado pequenas quantidades de leite, também sob supervisão, mas quantidades muito mínimas, assim, 0,1 ml, e a gente vai induzindo esse sistema imunológico a reconhecer essa proteína como algo normal, né? Esse é o tratamento para quem não consegue passar nessas fases de provocação. Esse teste que tu falou, se quiser só explicar um pouquinho para as pessoas entenderem, né? Usa esse nome porque vai testando. A gente vai fazer uma provocação mesmo. Então, a gente usa o nome teste de provocação oral ou teste de enfrentamento. Em um ambiente sob supervisão, geralmente no pronto atendimento, a gente oferta quantidades pequenas do alimento que o paciente tem alergia. Então, no caso da alergia da proteína do leite de vaca, a gente faz o teste ou com bolacha que contenham leite, ou com assados que contenham leite, ou com o próprio leite. E aí a gente oferta uma quantidade pequena, o paciente fica em observação, depois acaba ofertando uma quantidade maior. Em alguns testes a gente precisa dividir essa quantidade em mais vezes, né? E a gente fica ali com o paciente lado a lado observando, caso ele não apresente nenhum sintoma, quer dizer que o teste foi negativo, esse sistema imunológico já está conseguindo reconhecer essa proteína. Se o paciente apresentar qualquer manifestação, desde nariz escorrendo, urticária, ele já é prontamente medicado, a gente interrompe o teste e repete posteriormente, né? Deixa um tempinho mais aí para esse sistema imunológico tentar reconhecer essa proteína e testa um pouquinho mais para frente para ver se ele já vai estar tolerando ou não. Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo e a gente já volta. O programa Estação Saúde está de volta, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Hoje nós estamos falando sobre a mama. Vocês poderiam me perguntar a mama feminina. Nós temos as duas mamas. A mulher muitas vezes pode ter uma mama menor, uma maior, não tem problema nenhum. A simetria de mama pode ocorrer.
As mamas podem ser volumosas, outras têm as mamas menores, né? Mas eu queria dizer para vocês que a mama pode ser sede de algumas enfermidades, alguns sintomas importantes. Dentre os sintomas mais importantes que nós vemos na mama é a dor. Muitas mulheres se queixam de dor, seja numa mama ou nas duas, num quadrante ou num outro quadrante. Mas tem dor ao toque e muitas vezes a mama também dói sozinha, conhecido como mastalgia. A causa dessas dores muitas vezes pode estar relacionada por distúrbio hormonal. Pode estar relacionada com o uso de certos medicamentos, como antidepressivo, com o uso muitas vezes de determinados hormônios que pode causar a dor na mama. Mas também esta dor na mama pode estar relacionada com um fator emocional, o estresse. Muito estresse pode levar à dor na mama. Outros fatores que podem levar à dor na mama é a dor muscular do músculo reto peitoral e a dor dos músculos intercostais, a mialgia, e também dos nervos intercostais, a neurite. Tudo isso pode causar dor nas mamas. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. E para você que de repente ligou a TV agora, nós estamos recebendo hoje a médica alergista, a doutora Laíra Kober. Nós estamos falando sobre as diferenças entre a alergia e a intolerância, que é bastante comum hoje em dia. Doutora, encerramos falando, né, qual é o tratamento, né, para a questão da alergia. E em relação à intolerância, qual seria o tratamento? Então, na intolerância à lactose, o paciente ele pode consumir o leite, diferente da alergia à proteína do leite de vaca, que não pode consumir nada de leite. Na intolerância à lactose, ele pode consumir o leite, desde que seja sem lactose. E se por acaso ele for comer algum alimento que contém a lactose, ele pode usar essa enzima lactase que está deficiente em forma de medicamento mesmo. Então ele consome a enzima antes e pode comer o alimento posteriormente. Certo. Hoje, quais seriam os prognósticos de alguém que não respeita? Tipo, a alergia a gente sabe que não dá, né? Porque a pessoa tem manifestações que ela não consegue. Mas na intolerância eu percebo que acontece bastante, assim, as pessoas têm os efeitos colaterais, né, passam mal, eu tenho amiga que passa mal direto. Tem a lactase, né, que seria para as pessoas ingerirem, se puder explicar um pouquinho? Então, a lactase é propriamente a enzima que está em deficiência e aí a gente toma ela de maneira externa, né? Então, ingerindo a lactase, esse açúcar ele consegue ser digerido, é ele que faz a digestão desse açúcar que é a lactose. Então, ele tomando a medicação antes de consumir algum produto que contenha leite ou o próprio leite, não vai acabar manifestando aqueles sintomas gastrointestinais, né? E em relação a prognóstico, a alergia à proteína do leite de vaca, muitas vezes a avó pensa, né, só um pedacinho, não vai fazer mal, acho que isso pode ser besteira. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né, só um pedacinho, qualquer quantidade para quem tem alergia à proteína do leite de vaca pode acabar desenvolvendo uma reação que pode muitas vezes ser fatal. Então, quem tem alergia à proteína do leite de vaca, que ainda não está fazendo esse tratamento, fazendo as provocações, que ainda não está podendo ingerir o alimento, nenhuma quantidade é segura para poder ingerir.
E o prognóstico da intolerância à lactose, em alguns casos, essa intolerância ela pode ser só transitória ali, principalmente na infância ou após algum quadro de gastroenterite, mas na maioria das vezes é uma doença que ela é permanente, né? E a gente não respeitar, continuar consumindo o alimento que contenha leite pode acabar aumentando os processos inflamatórios de maneira geral, até mesmo trazendo um desconforto e piorando a qualidade de vida para esse paciente que vai estar ali sempre com distensão, ou apresentando vômito, ou apresentando muitas vezes diarreia por conta de estar consumindo um alimento. Então, assim, não tem por que consumir se a gente tem um tratamento que é a ingestão da lactase, né? E com a ingestão da lactase o paciente consegue ficar, na maioria das vezes, super bem. Certo. Em relação às crianças, né? As crianças, como tu falou, né? Às vezes a alergia ela acaba, né, saindo, mas tem algum tratamento que é feito para a alergia no caso da criança? Nesse caso de alergia à proteína do leite de vaca, não existe algum medicamento que vai ser tomado que essa alergia vai ser curada. Então, o caso é a gente dar tempo para o sistema imunológico conseguir reconhecer essa proteína, né? Por isso que a ingestão do alimento na janela imunológica ela é muito importante, que é ali dos 6 meses aos 9 meses de vida, que é onde o nosso sistema imunológico ele está pronto para reconhecer essas proteínas alimentares, e muitas vezes quando a gente posterga essa introdução alimentar, acaba trazendo um prejuízo para a criança porque perdeu esse tempo de introdução. Então, não existe um medicamento que vá curar a alergia, pelo menos não até agora, e o que a gente faz é dar este tempo para o sistema imunológico acompanhando clinicamente através de exames e fazendo as provocações para ver se essa pessoa já está ou não tolerando. Então, o tratamento é o tempo e o sistema imunológico conseguir reagir aí nesse tempo que a gente deixa de observação, no caso. Quais são as reações, né, para de repente a avó, a madrinha que estão aí assistindo, né, e fica naquele pedacinho, né, que não vai ter problema? Quais seriam as reações mais graves no caso de uma criança de ingerir tendo alergia à proteína do leite? Então, a reação mais grave, que é a que mais nos preocupa, é a anafilaxia. E a anafilaxia ela é uma reação alérgica muito grave, onde a pessoa tem sintoma respiratório, de não conseguir respirar, de ter aquele edema de glote, manifestar urticária pelo corpo, sintomas respiratórios de maneira geral, sintomas de pele, sintoma gastrointestinal e, nos casos mais graves ainda, de chegar a ter caída de pressão, que é quando a gente considera o choque anafilático, né? Então, são reações que elas precisam ser tratadas imediatamente. Caso isso aconteça, precisa ir urgentemente para o pronto-socorro, ou se o paciente tiver a caneta de adrenalina, aplicar a caneta de adrenalina. Então a reação ela realmente pode ser bem grave e por isso que a gente precisa prestar atenção naquele alimento que está sendo ingerido, principalmente alimentos industrializados que possam conter o leite na composição e às vezes a gente acaba não sabendo. Para isso é muito importante a leitura de rótulos, né? Então hoje existem leis que colocam lá, que obrigam que coloquem no rótulo que o produto contém leite, que o produto possa conter leite para trazer maior segurança para esses pacientes. Com certeza, e assim, uma das coisas que é muito preocupante é a vida corrida que a gente tem, né? Exatamente. Então, vai no mercado aquela correria e às vezes chega em casa é mais correria ainda e pega o que vê pela frente, dá, né? Então, realmente exige, né, um pouco mais bastante de quem cuida ter esse olhar, porque realmente, né, eu sou enfermeira, minha formação, e eu já peguei alguns choques, assim, no hospital e é desesperador, assim, né, o quanto as pessoas chegam ruins, né, e na maioria dos casos que eu peguei, as pessoas não sabiam que elas eram alérgicas, né, depois de um certo tempo trabalhando, aí a gente recebia algumas pessoas que usavam, tipo, tatuagem, pulseira, né, mas às vezes em acidentes, principalmente, né, já não é a ver com a alergia do leite, né? Mas já que falamos nisso, para você que tem uma alergia, seria interessante você usar algo mesmo, porque em um acidente, né, quem vai administrar a medicação, dependendo da gravidade,
É importante saber se você E nas tem. crianças também, quando forem em festinha, tem identificação. Tem pulseira, tem camiseta escrito sou alérgico a leite. Então, legal. essa identificação, apesar que essa alergia, na maioria das vezes, vai passar, enquanto ela não passar e for ter esse contato social com muitas pessoas que não sabem que a criança tem alergia, ter essa identificação para que as pessoas consigam tomar esse cuidado também. Meu Deus, em festa é punk. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalo. Fique ligado com a gente que a gente já volta. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos recebendo a médica alergista, a doutora Laíria Koberg. E nós vamos falar agora nesse bloco do quanto é desafiador a questão da intolerância. Nós encerramos ali, né, e as alergias, desculpe. Nós encerramos o segundo bloco falando sobre a questão infantil, né, em festa. Eu, como mãe de 3, né, na hora eu já pensei, meu Deus, né, como assim, né, como ir numa festa, né, e a criança com esse tipo de alergia. De que forma quem está nos assistindo, né, pode apoiar, ajudar, porque como mãe também, eu imagino, né, a aflição. Eu acompanhei de algumas amigas, e até depois se tu puder falar um pouco, algumas descobriram durante a fase de aleitamento materno, que a criança não ganhava peso, tinha aquela dificuldade, foram descobrir, era a questão da alergia à proteína do leite, aí a mãe precisou fazer uma dieta, né? Também é bem difícil. Quando a gente está tratando uma criança com alergia à proteína do leite de vaca, a gente está tratando toda essa família. Então, é necessário muito acolhimento e muita compreensão, porque é uma fase que é realmente muito difícil. Então, os sintomas, às vezes, eles podem manifestar lá no aleitamento materno de fato, porque a proteína, ela acaba passando pela amamentação. E aí um sentimento assim que as mães têm e que ficam muito angustiadas é que o leite delas está fazendo mal para a criança, né? E na realidade não é culpa dessa mãe de maneira alguma, e o leite dela não está fazendo mal para a criança. O problema é que o sistema imunológico da criança não está conseguindo reconhecer a proteína desse leite que a mãe está consumindo. E aí, nesses casos, de forma alguma, é recomendado interromper a amamentação. A amamentação deve ser estimulada para ser continuada, mas a mãe vai precisar fazer uma dieta de restrição da proteína do leite. Então, assim, a mãe já está num momento de fragilidade, que é pós-puerpério, né, que tem várias alterações hormonais, ela já está num momento mais sensível, e aí tá com uma criança que está doente, né, sabe que está apresentando alguns sintomas, às vezes sangue nas fezes, ou até mesmo lesões pelo corpo, e aí precisa fazer uma dieta de restrição. E no início essa dieta de restrição, ela fica difícil porque ela se pega num momento que ela nunca passou anteriormente, né? Então, ter que checar rótulo de alimentos, fazer receitas que não contenham a proteína do leite. Tem mães que às vezes não estão com esse tempo para poder ficar cozinhando. Então, a maneira que a gente pode ajudar é justamente acolhendo, né? Evitando, às vezes, dar dicas sem ter certeza naquilo que está falando, porque às vezes pode falar, mas eu já dei esse leite em casa e ficou bem, e às vezes não é bem assim, cada caso é um caso, não são todos iguais, tem alergias que são mais graves e tem alergias que são um pouco menos. Então, apoiar, acolher, se puder ajudar, às vezes até fazendo uma receita para levar para essa mãe. E em relação à criança, né, quando ela já está maiorzinha, passou por essa fase de aleitamento, é ajudar principalmente nessas situações sociais, festinha de colégio, ficar muito atento. A criança... A maioria dos meus pacientes, quando eles têm alergia, eles já sabem que eles têm alergia, eles falam não leite não pode, às vezes mal sabem falar e já falam isso, né? Ou alergia do ovo não, né, mãe, ovo não pode. E elas já sabem, mas às vezes elas vão acabar pegando algum alimento que contenha leite na festinha. Então, se puder preparar separado para essa criança, na maioria das vezes a mãe acaba levando, mas seria uma maneira bem legal de poder apoiar essa família que está passando por esse momento um pouco mais difícil. E
apesar de ser um momento difícil, a gente sabe que alguma hora isso vai passar, né? Então, tentar manter a calma, manter acompanhamento com um médico especialista é essencial para saber qual que é o melhor momento de fazer essa provocação, se precisa fazer algum exame ou não, como que tem que ser feita essa dieta. Tem dietas que toleram traços, então esse acompanhamento com o especialista ele é essencial. E apoiar da maneira que puder para que esse momento ele seja um pouco menos sofrido. Olha, eu acredito que você que está em casa aprendeu tanto quanto eu, né? Eu gosto muito de aprender, de estudar e, de fato, esse assunto das alergias é algo assim que tem chamado bastante a minha atenção, o quanto as pessoas, né, têm descoberto. E é importante a gente ter essas informações, até porque os sintomas que a doutora orientou, se alguém chega para você e fala, estou sentindo isso, aquilo, né? Por isso que o conhecimento ele traz luz, porque pode não ser para mim, mas o conhecimento ele é tão grande que às vezes eu posso compartilhar com outras pessoas. Doutora, muito obrigada e eu quero aproveitar e deixar esse último minuto para você divulgar onde você atende, a sua rede social, fique à vontade. Então, aqui em Tubarão eu atendo no Complexo Provida e em Florianópolis eu faço atendimento na Clínica Tio Cecim. Os endereços e telefones para agendamento você pode acessar na minha rede social, que é @doutoralairacober, e lá tem um linkzinho e também tem alguns vídeos informativos, se puder ajudar vocês, estão lá. Muito obrigada mais uma vez. Ficamos à disposição e com as portas abertas sempre que tu quiseres trazer um assunto, né, relacionado a isso. Eu acredito que as alergias de uma forma geral, não só alimentar, né, é um assunto assim que pode até salvar vidas, né? Sim, é importante a gente ter esse tipo de informação. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.